Não faça alianças assim. Josafá estava passando por essa dificuldade de ter que consultar Micaías simplesmente por um único erro. Ele estava fazendo aliança com um outro rei chamado Acabe. E essa aliança era uma aliança totalmente perdida. Por quê? Aleluia, Jesus. Acabe, para quem não conhece a história bíblica, Acabe era casado com uma mulher endemoniada. Acabe era adorador de Baal. Acabe era adorador de um deus pagão. E mesmo assim Josafá fez aliança com esse homem. Deus também me falou esses dias, ele falou: ei, existe uma coisa muito séria dentro da igreja. Muito séria. Antes Satanás aparecia para a gente, não seja muito velho, mas há algum tempo atrás, eu lembro que Satanás aparecia com aquelas capas pretas, dentes de sabre, aqueles dentes ridículos, garras. Hoje não. Hoje ele já não quer mais aparecer assim. Hoje ele já aparece como um cordeiro ali. Você nem percebe que ele está ali, mas antes ele queria te tirar da igreja. Hoje não. Hoje ele quer que você continue dentro da igreja, mas continue errado ali dentro. Aleluia, aleluia. Ele fez essa aliança. Infelizmente, nos dias atuais, nós estamos, a igreja, o mundo não entrou dentro da igreja. A igreja buscou o mundo para dentro da igreja. E infelizmente, essa aliança que é o erro. Essa aliança, às vezes, é que se torna um erro. Deus, ele olha, esses dias ele falando comigo no serviço, Cristo, é hora de nós começar. A igreja tem que entender que os dias estão acabando, os dias estão se findando, Jesus está voltando. Isso não é brincadeira, isso não é balela, isso não é história da carochinha. Jesus está voltando mesmo. E quem não tiver preparado, infelizmente, eu digo isso com o coração contrito, mas infelizmente, quem não tiver preparado vai ficar. Quem não tiver preparado aqui, o inferno não é brincadeira, bem como também o céu não é brincadeira. Nós precisamos de um avivamento espiritual, mas não é aquele avivamento de pulo, não é aquele avivamento de grito, não é aquele avivamento só disso, não é avivamento espiritual, é avivamento bíblico. É nós entendermos a palavra, é nós começarmos a estudar a palavra, é nós começarmos a aprender a palavra do Senhor. Ei, Deus quer despertar você, Deus quer despertar em ti hoje coragem. Não faça aliança com Acabe, não faça aliança com o mundo. Você é servo, é serva de Deus, você é separado para uma obra, você é separado para o louvor do nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. A morte de Jesus não foi em vão. Jesus morreu há mais de 2000 anos para que hoje nós estivéssemos aqui. E foi ele mesmo quem disse: ei, se você tiver que ir, se você tiver que pregar, pregue. Se tem oportunidade de falar, fala. Esse dia no meu serviço, eu trabalho à noite, segurança, e eu mesmo, muitas vezes eu ouvi falar: mas como é que eu vou falar isso para fulano? Como é que eu vou falar isso para ciclano? Que isso, essa pessoa não vai ouvir, mas Deus sempre arruma um jeitinho. Deus sempre arruma um jeitinho, não vai e fala. Fala do amor, fala da cruz, fala da crucificação, fala do sangue, fala daquele sangue que tem todo o poder. Fala daquela cruz que ele foi pregado, mas hoje eu tenho convicção e certeza de que ele está aqui. Ele foi moído, ele foi morto, ele foi tudo isso, mas se nós formos até Israel e vermos o túmulo de Jesus, lá não está. Lá não tem osso dele, lá não tem nada dele. E numa placa ainda está escrito na língua universal, que é o inglês, escrito: He is not here. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Esse é o motivo do cristianismo. É isso que o cristianismo traz para nós hoje. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para hoje eu e você podermos evangelizar. Jesus morreu para hoje eu e você podemos entrar aqui dentro da igreja e não ter mais aquele negócio, igual o evangelista estava falando ontem, que uma Bíblia antigamente era o preço de uma propriedade, era o preço de uma casa. Hoje não. Hoje o véu se rasgou, hoje nós temos acesso, hoje nós temos conhecimento da verdade. Então Deus está despertando em ti coragem, Deus está falando
falando que vai levantar aqui hoje missionários e missionárias. Não é de longe, não é para ir lá no Japão, não é para... Não. Quem der, vamos também, mas não é só para isso. Não, Deus vai te despertar para evangelizar a tua casa, para evangelizar os teus vizinhos, para evangelizar as pessoas que estão ao seu redor, aqueles que você encontra, aqueles que você vê. Deus está despertando coragem. Em nome de Jesus, desperta, desperta, desperta. Em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar isso. Não deixe o inimigo tirar isso de você. Não deixe o inimigo tirar isso de você. Deus estava falando comigo. Tem uma pessoa aqui dentro. Está cheia. Tem uma pessoa aqui dentro. Um homem. Eu não sei nem quem é. Tem um homem aqui dentro. A minha esposa viu quando eu estava sentado ali. Eu estava sentado lá. Deus ele me impulsionou a falar isso durante a minha mensagem. Tem um homem aqui que todo mundo olha para ele e ninguém dá nada, mas não dá nada por ele. Não dá nada. Muita gente olha para ele e fala assim, não é nada. Não é ninguém. Não é ninguém, não é nada. É mais um da multidão. Mas Deus ele falou assim, olha só, eu escolhi ele. E quando eu escolho, não tem demônio. Quando eu escolho, não tem homem. Quando eu escolho, não tem anjo. Quando eu escolho, é eu quem faço a obra. E ainda que as pessoas digam que ele não é ninguém, que ele não é nada, Deus vai levantar essa pessoa aqui. Deus vai despertar. E Deus já está me falando que está tocando no coração dele. Deus está me falando que está tocando no coração dessa pessoa, que todo mundo despreza. Muita gente acha que não é ninguém, que não é nada. Os parentes desprezam, a família despreza, a família acha que vai para a igreja como uma bobeira, vai para a igreja por não ser ninguém, mas Deus está falando, eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei. Deus está falando nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Deus está falando, ei, coragem, igreja. Coragem, igreja. É hora de termos coragem. É hora de nós pegarmos Satanás pelo chifre e mostrar que ele não é nada. Esfregar a cara dele no chão e mostrar que o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Mostrar que ele não é ninguém. E que todo o poder que ele tinha, toda a força que ele tinha, foi junto com ele morto na cruz do Calvário. Foi junto com ele sepultado. Agora não há mais condenação. Agora nada mais pode te deter. Agora as pessoas que olham para você com cabeça baixa, achando que você não é ninguém, agora vão ter que olhar para você e ver que Deus vai te colocar, Deus vai te levantar. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, fala para o teu irmão, cria coragem. Fala mais forte, cria coragem. Fala, Deus te trouxe aqui para criar coragem. Deus te trouxe hoje aqui para aguçar a tua coragem. A igreja está parando, a igreja está parada nos últimos tempos, mas Deus está hoje aqui, porque Deus repreende aquele que Ele ama, e Deus está hoje aqui para te dizer, desperta, coragem, 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 coragem. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Coragem, coragem. Não deixa Satanás roubar. Ele está tentando. Ele até está tentando roubar. Ele até está tentando tirar essa essência. Mas Deus está falando, eu te dou coragem hoje. O meu Espírito irá derramar sobre a tua vida hoje. O meu poder vai descer sobre a tua vida hoje. E essa frieza, em nome de Jesus, vai sair. Esse mal que tem tentado assolar a igreja vai sair. E não é só, não é igreja aqui, igreja nós, templo do Espírito Santo. Não é igreja quatro paredes, não. É igreja nós. É hora desse esfriamento espiritual cair por terra. E Deus está falando, eu vou acender a chama do Espírito de novo. Eu vou descer o azeite sobre a tua vida de novo. E não vai ter demônio que possa parar.
parar. Agora, a partir de hoje, as pessoas que cruzarem o teu caminho, que falavam mal de você, vai ter que mudar até de calçada, de tanta chequinada que vai ter dentro de você. Em nome de Jesus, Deus quer despertar hoje coragem em você. Em nome de Jesus, fica de pé, querido. Fica de pé comigo. Você acredita que Jesus está aqui? Jesus já foi embora, não? Jesus fica, né? Gostaria de convidar o irmão Renato. Cadê o irmão Renato? Cadê o Renato?